Olá pessoal, tudo bem? Professor Andrezão com vocês. Vamos a mais uma questão muito bacana, conteúdo diferente que está aparecendo cada vez mais em provas de concurso, que é o verbo ter impessoal. Já viram isso? Verbo ter como verbo impessoal? Nós costumamos estudar o verbo haver como impessoal, o verbo fazer como impessoal. Agora o verbo ter? Sim, o verbo ter poderá ser impessoal. Deixa o gostei aí para nós. Façam a inscrição no canal, é a contribuição que nós pedimos, façam a inscrição e fica comigo até o final do vídeo, que hoje, pessoal, tem conteúdo diferente para nós. Então, olha só, o verbo ter poderá ser o verbo impessoal. Agora lembra, o que significa ser verbo impessoal? O verbo impessoal, ele não tem o quê? Ele não tem sujeito. E já que o verbo dito impessoal não tem sujeito, pessoal, os verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Tá aí. Ser verbo impessoal significa não ter sujeito. Ser verbo impessoal significa ficar na terceira pessoa do singular. Agora, quando que o verbo ter será impessoal? Primeira coisa, quando isso acontecer, estão cobrando na prova? Sim. O primeiro conhecimento que vocês têm de ter, a prova de concurso ainda diz que é coloquial. Ai, mas se é coloquial, cai. Claro, cai igual, tá? Eles perguntam, onde que é o uso coloquial? O verbo ter impessoal é coloquial. Professor, mas quando que ele é impessoal? Ele é impessoal no sentido de existir. O verbo ter é impessoal no sentido de existir. Ah, então é como o verbo haver? É, mas o verbo haver é culto. O verbo haver, como existir, é impessoal, fica no singular, o verbo haver, mas é linguagem culta. O verbo ter, como existir, ele é impessoal, ou seja, ele fica no singular, mas é linguagem coloquial. Professor, como assim? Não entendi. Por exemplo, pessoal, letra A. Será que o certo é tem sem acento, que é singular, tem com acento, que é plural? Duas pessoas lá. Tem ou tem, com ou sem acento, duas pessoas lá. Depois, letra B, tinha ou tinham erros na prova. Tinha ou tinham erros na prova. Tinha singular, tinha plural, erros na prova. Depois, pessoal, letra C. Deve ou devem ter. Deve ou devem ter casos assim. Muito bem, muito bem. Vamos pensar. Pessoal, tem sem acento, tem com acento, duas pessoas lá. Tinha ou tinham erros na prova. Deve ou devem ter casos assim. Vocês concordam que na primeira frase tem com ou sem acento duas pessoas lá, eu poderia tranquilamente trocar por existir? Existem duas pessoas lá? Sim ou não? Sim? Então, se eu consigo colocar o verbo existir, ter igual a existir, ele é um verbo impessoal. Se é impessoal, olha aqui, ó, ele não tem sujeito e ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o certo, pessoal, é tem duas pessoas lá, sem acento. Ó, com certeza sim. E ainda as provas de concurso o consideram coloquial. Já apareceu na FGV, já apareceu na Fundação Carlos Chagas. Então tem de saber, pessoal, e outras bancas também. Tinha ou tinham erros na prova. Vocês concordam que eu poderia colocar aqui, ó, existiam erros na prova?
É ou não é? Então ele é impessoal e fica no singular. Tinha erros na prova. Coloquial. Ó, se for para empregar linguagem culta, empregaríamos o quê? Na letra A, existem duas pessoas lá ou há duas pessoas lá. Na letra B, existiam erros na prova ou havia erros na prova, porque o haver fica no singular, como existiram também. Havia. E deve ou devem ter casos assim. Olha que interessante. Neste caso, pessoal, vocês têm uma locução verbal e o verbo principal é o verbo ter. Ele é impessoal? Sim, porque está no sentido de existir. Eu poderia colocar devem existir casos assim. O que vai acontecer? Ele é o principal, é impessoal e transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar, deixando o verbo auxiliar no singular. Então, deve ter casos assim. Linguagem culta, ou eu colocaria com existir, devem existir casos assim, ou com o verbo haver, com o verbo haver haveria o mesmo processo. Ele passaria a impessoalidade para o auxiliar. Deve haver casos assim. Tudo bem? Então, em todos os casos, duas coisas importantes. Ele é verbo impessoal e ainda é linguagem coloquial. Cuidado, uma coisa relativamente pessoal nova, que as bancas de... Nova não, é muito antiga, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, que as bancas começam a cobrar da gente. Daqui a pouco, de tanto usarmos o verbo ter como existir, ele já vai pertencer à linguagem culta, né? Se usa muito. Porém, as bancas ainda cobram como coloquial. Certo? Beijo no coração de vocês. Gostaram do vídeo? Deixa o gostei, façam inscrição no canal, tá? E fiquem conosco porque tem muito conteúdo bom diariamente para vocês. Até a próxima aula.